Olá pessoal, bom dia a todos. Olha só, essa é a nossa primeira aula de PPM, né? Preparatório pós-médio de História ou Arte. Pessoal, aqui nós vamos ter um eixo como eixo temático, nivelamento. Nesse nivelamento nós vamos rever alguns conteúdos de nono ano, tá? Então aqui o que eu separei? Hoje vai ser bem assim, corrido, ele não tem como fazer uma revisão aprofundada, tá? Vocês vão ter que buscar em outro material. Nesse material que eu preparei para dar aula para vocês hoje, vai ser enviado também como em forma de PDF para a plataforma Google Sala de Aula, tá? O conteúdo programático, então, do nivelamento, consta o quê? Nós vamos estar trabalhando Guerra Fria, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Então, por ordem, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra e a Guerra Fria, tá? Então, nós vamos trabalhar, primeiramente, as três guerras. Então, tem que ser algo bem rápido, né? Depois, nós vamos estar falando a respeito de outros assuntos que vai ser divulgado posteriormente para vocês, tá bom? Bom, então, vamos lá. Pessoal, essas três guerras mundiais, elas acabaram, então, trazendo para o mundo, né, inúmeras alterações. Por exemplo, nós temos aqui o início do século XX, que foi totalmente marcado por elas, né? Então, 1900 e pouquinho. A Primeira Guerra Mundial teve, então, 1914 e 1918. Entre a Primeira Guerra Mundial, já quase no finalzinho, nós vamos ter a Revolução Russa, de 1917, né? Aqui nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu de 1939 a 1945, e ela acaba deixando uma marca ideológica, uma marca grande, que foi a Guerra Fria, né, que dá início logo mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí então nós vamos ter o término da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, né, mais ou menos em 1989, e também com o fim da União Soviética em 1991. Então, essa Guerra Fria foi uma guerra, como eu coloquei no início, ideológica entre praticamente Estados Unidos e União Soviética. É claro que eles vão buscar aliados, né? Bom, os principais pontos da Primeira Guerra Mundial, eu não vou poder detalhar muito, né? Senão o vídeo também fica muito pesado. Então, depois deem uma olhada, tirem as dúvidas comigo, né? De uma outra forma. Bom, aqui nós vamos ter, no início desse material, nós vamos ter, pessoal, algumas dicas de vídeo para ajudar também quando vocês estarem, digamos, estudando. E esse é todo o material. São 8 páginas, né? Esse é todo o material que fala sobre as três guerras, tá joia? Bom, no caso, então, da Primeira Guerra Mundial foi praticamente o quê? O resultado, né, de atritos que foram provocados por potências, na época, consideradas, então, as potências europeias. E durou bastante tempo e só terminou, pessoal, então, por volta de 1918, com a Tríplice Entente sendo vitoriosa. Aqui nós vamos ter, então, formando alianças, né? E eu tenho a Tríplice Entente e também a Tríplice Aliança, né? E formando, então, parceiros, união, né? Como o próprio nome diz, com outros países, tá? Bom, as causas dessa Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter, então, já que o mundo estava passando por inúmeras transformações, uma tensão muito grande, né? Nós vamos ter, então, aí o crescimento industrial muito grande e essa disputa entre vários países querendo se destacar no mundo, né? Olhando de uma maneira geral, de certa forma, ter, né, uma busca, uma procura muito grande digamos, de imperialismo, né? O expansionismo era bastante grande aí. Bom,
nós vamos ter, então, dentro dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a rivalidade, que foi bastante assim visível, a rivalidade russo-germânica, né, pela pretensão alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá. E aí, nesse caso, então, por causa do petróleo que existia nessa área, os russos, eles acabaram, então, tentando, né, a buscar ali aliados e acabou não aceitando, né? Bom, dentro do estopim da Primeira Guerra Mundial, eu tenho aqui, então, eu destaco aqui para vocês, né, a fim de mostrar uma boa relação entre os novos súditos e o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando resolve, junto com a sua esposa, fazer uma visita tentando, então, mostrar boas relações, né, o apoio, aquela coisa de bons amigos, digamos. Só que ele foi assassinado. Então, isso aqui foi praticamente colocado como um estupim para a Primeira Guerra Mundial. E aí foi um jovem, né, que acabou assassinando. Bom, dentro das fases, nós temos, então, foi criado aqui inúmeros artifícios através de materiais bélicos para a guerra. E cada vez mais foram sendo utilizados táticas melhores para guerrear. Bom, e aqui nós vamos ter inúmeras derrotas da Alemanha, por exemplo, né? Nós vamos ter, e ela continuava na guerra, nós vamos ter, então, governo, vai ter uma espécie de uma derrubada do poder, sendo formado, então, pelo governo provisório, e nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial chegando mais ou menos ao fim, só que antes foi assinado um tratado de paz, e nesse tratado, 1900, né, só foi realmente firmado em 1919, e a Alemanha ela foi responsabilizada e, ao mesmo tempo, ela teve algumas punições para arcar com os prejuízos causados na Primeira Guerra Mundial. Dentre essas punições, ela acabou perdendo colônias na África, teve também que pagar uma indenização altíssima, né? E olha só, aqui nós temos algumas marcas, algumas consequências da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, o mapa político foi redesenhado, né? Tanto da Europa, Oriente Médio. Nós vamos ter a ascensão econômica dos Estados Unidos, e, por outro lado, né, nós vamos ter também, digamos, a participação do Brasil nesse primeiro contexto aí, né? O Brasil teve perdas, né, vidas e tal, navios, né, mas procurou entrar também na guerra. Já a Segunda Guerra Mundial, pessoal, nós temos, então, como, digamos, um objetivo dos governos autoritários e militaristas, através, então, dessa expansão, nós vamos ter ameaçar, no caso, então, alguns outros países. O objetivo era combater governos. Meu celular está tocando e eu estou aqui distraída, tentando prestar atenção, gente. Então deixa eu ver o que eu estou lendo aqui. Seu objetivo era combater governos autoritários e militaristas que surgiram em alguns países e ameaçavam se expandir por meio de guerras e invasões. Então, o conflito que surgiu entre 1939 e até mais ou menos 1945, nós vamos ter aí
né, como causas, então, e consequências, os historiadores eles colocam ainda faz uma ligação com o final da Primeira Guerra Mundial, né? E nós vamos ter. Por que faz uma comparação aí com a Primeira Guerra Mundial? Pessoal, porque aqui nós vamos ter, por exemplo, Adolf Hitler e o nazismo já entrando, né, na Primeira Guerra Mundial, já tentando, né, assumir, já que a Alemanha ela acabou sendo considerada a culpada e humilhada por tudo isso. Nesse caso, Adolf Hitler assume o comando da Alemanha. E então ele começa a desenhar uma nova situação. E aqui na Segunda Guerra Mundial nós vamos ver a participação da Alemanha, né, e inclusive muito forte do próprio Adolf Hitler, né? Bom, um fator que deu início então à Primeira Guerra Mundial foi o exército alemão que acaba invadindo a Polônia, a França e a Inglaterra também acabou declarando guerra ao país, né, posicionando contra a Alemanha. Nós vamos ver então a divisão em dois grupos, o eixo e o aliado, né? Aqui foram alianças que foram formadas, mais uma vez, são os países que buscam outros países, formando então alianças. Só que essas fases, elas vão contar com esses dois grupos vão contar com 3 fases, que no caso nós vamos ter as vitórias do eixo, o equilíbrio das forças e a vitória dos aliados, né? É claro que aqui nós temos toda uma situação extremamente complicada, né? Porque uma guerra ela nunca foi foi tão fácil e vidas, né, se perderam muito, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Os principais acontecimentos, e aqui são muitos pontos, né, que são relatados dentre a situação da Segunda Guerra Mundial. Os principais, principais acontecimentos, né, da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter, por exemplo, Hitler afirmando que a raça ariana é superior, né? Classificando judeus, eficientes, negros, homossexuais como seres inferiores, e essa situação até hoje a gente ainda percebe, né? Tem resquícios como consequências, né, da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter também os campos de concentração, né, que carrega as pessoas, as famílias, um trauma muito grande, né, de perdas de membros das famílias, né? Nós vamos ter o próprio Holocausto também, né? E aí o bombardeio nuclear, principalmente aqui é falado então das bombas atômicas, né, nas cidades como, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, foram cidades que sofreram muito, cidades japonesas, com essa situação, né? Bom, nós vamos ter também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Aqui era o governo de Getúlio Vargas, foi enviado, então, 25 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial, né? Soldados da Força Expedicionária. Os soldados eles conseguiram ter alguns êxitos, né? Não que isso seja assim, positivo no caso, né? Em uma guerra, nunca é, mas a ida deles, eles conseguiram ter, digamos assim, um certo sucesso nisso aí, né? Eles conseguiram libertar algumas cidades dos alemães, como também ajudou os Estados Unidos na libertação da Itália, né? Bom, aqui eu vou ter também como consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Inglaterra, ela procura ocupar um espaço central na política mundial, ela acaba ela ocupava, né? Ela acaba perdendo espaço para os Estados Unidos e também para a Rússia. E aqui nós vamos ver, né,
a própria formação em 2 blocos, atrás da corrida armamentista, que aí nós vamos ter a Guerra Fria, né? Nesse caso, seria os Estados Unidos e a Rússia, ou na época União Soviética, né? Formando esses 2 blocos aqui, tá? Bom, aqui vai falar de inúmeras perdas humanas. Ao mesmo tempo, foi criado nesse período, em 1945, a ONU, que a ONU ela vai servir para intervir em diversos acontecimentos, né? No caso, essa intervenção dela é como mediadora, né, de conflitos sociais, conflitos políticos, né, em que, para não ter, pessoal, uma situação de massacre, de sofrimento para o povo, tá? E aí, nós temos a Guerra Fria, que a Guerra Fria, ela, como eu disse anteriormente, ela foi uma corrida, uma briga, digamos assim, ideológica entre a União Soviética e Estados Unidos, né? Bom, a URSS, vamos lembrar aí, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aqui fala muito sobre a União Soviética, no caso a URSS, né? Não sei se vocês estão lembrados aí. Ela teve início, então, após a Segunda Guerra Mundial. Os países, eles nunca se enfrentaram diretamente, foi apenas através de conflito bélico, por isso que é chamado de guerra ideológica, né? E ela só termina, como eu disse no início, com a queda do Muro de Berlim e também com o fim da União Soviética, né? E aqui a União Soviética, que era uma união de vários países, ela torna então Rússia e aqueles vários países que estavam, várias colônias que faziam parte da União Soviética, tornam-se independentes, né? Bom, os Estados Unidos ele acaba sendo considerado um vencedor desse conflito aí, né? Bom, aqui nós vamos ter também o objetivo maior era combater o comunismo e a própria influência soviética. E nós temos, os historiadores relatam, então, que Harry Truman, ele acaba fazendo um discurso no Congresso americano, e nesse discurso, ele afirmava que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação externa. É claro que a União Soviética não ficou atrás e já começa então um joguinho, né? Um faz uma coisa, um país faz uma coisa e o outro faz outra para superar, né? Então, nesse mesmo período, George Marshall lançam o Plano Marshall, que nesse caso, então, era uma espécie de ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Mas por que ele fez isso? Para conter a formação de alguns partidos de esquerda, ou que esses partidos buscassem, digamos, ajuda, apoio da União Soviética. Claro que a União Soviética não ficou atrás, criou o Cominform, que era uma espécie de plano também, para ajudar os países comunistas europeus, né? Aqui nós temos também uma certa situação que foi formado, digamos assim, o bloco chamado Cortina de Ferro, justamente por quê? Por causa da corrida armamentista, né? Que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, né? Bom, além disso tudo, foi também criado o Comecon, e o Comecon ele era uma espécie de plano econômico para ajudar os países socialistas, né? Bom, depois disso, nós podemos colocar como destaque aqui também a situação em que envolve a criação da OTAN e o Pacto de Varsóvia. Nesse caso, então, a OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia. Foi a formação de 2 alianças, digamos assim, político-militares que foram desenvolvidos, que foram criados aqui. Os 2 pactos tinham o compromisso de proteger, digamos assim, as pessoas que foram agredidas e também
atingiria, né, outros países. Diz assim: os dois pactos tinham em comum um compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiriam a todos. E aqui então nós temos quem fazia parte do pacto da OTAN, né, e também do pacto da Varsóvia. São os países que fazem parte aqui tanto da OTAN quanto vários países fazendo parte do pacto de Varsóvia, né? O pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 91, já no final da guerra. Isso porque houve o término, né, acabou os regimes socialistas do leste europeu e não tinha mais sentido ele continuar. Porém, as disputas da Guerra Fria fez com que fosse construído o Muro de Berlim, né, separando então as duas Alemanhas, né, a Alemanha do Norte e a Alemanha, no caso, separando a Berlim Ocidental e Berlim Oriental, né. O fato do muro não tem nada a ver com a Alemanha, o fato do muro aí. Bom, a construção dele, cadê? Fala aqui. A construção do Muro de Berlim dividiu a cidade de Berlim entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. No caso, então, aqui nós temos o objetivo, que era impedir as pessoas de saírem, né, mesmo que fosse para trabalhar em um ou outro país. Então, cortar, separar. Eu lembro bem de reportagens mostrando famílias separadas umas das outras em função de que morava na cidade, uma em Berlim Oriental e outra, né, em Berlim Ocidental. Então, muitas famílias foram separadas. Bom, dentro da crise dos mísseis, 1962, nós vamos ter, claro que vai ter os países procurando criar, construir, né, instalar bases em outros países. Aqui nós vamos ter União Soviética tentando construir base em Cuba. Cuba era o único país da América que era socialista. Claro que a reação americana não foi das melhores, né? Ela procurou intervir aqui com essa situação toda. Bom, dentro da corrida espacial, nós vamos ter também um destaque para dentro da Guerra Fria, em que vai construir, por exemplo, vai envolver muito dinheiro, né? Vai procurar dominar, além de tentar dominar a Terra, vai tentar dominar o espaço. Aqui eu tenho a construção dos satélites Sputnik pelos soviéticos, e agora os americanos eles não vão deixar passar barato, vai tentar colocar, né, o homem na Lua, isso em 69. Né? Ela procurava não só levar pessoas no espaço, como também construir mísseis intercontinental, escudos espaciais e assim por diante. Então a gente tem uma guerra realmente que ela não tinha limites. Bom, por um lado, nós podemos observar que todo um desenvolvimento tecnológico surgiu, né? Com o fim da Guerra Fria, nós vamos ter a queda do Muro de Berlim e, ao mesmo tempo, a desintegração da União Soviética, né? O mundo ele passou por essa disputa ideológica. Quem vai, digamos, de certa forma vencer, vai ser a ideologia capitalista, né? Vai surgir também vários outros países ao lado aqui da Rússia, né? No caso, com a desintegração da União Soviética. E aqui, pessoal, no início do século, o mundo vai viver no campo das artes, esse paralelo entre história e arte. O mundo vai viver várias vanguardas europeias, vai refletir, no caso, então, toda essa corrida, né, envolvendo guerras, envolvendo industrialização, né,
vai mudar a mentalidade das pessoas, vão levar mulheres para o trabalho, né, nas indústrias, crianças, e aí, diante de toda essa situação, ao mesmo tempo, ao caos da guerra, vai surgir, então, as chamadas vanguardas europeias. É onde, então, as pessoas vão procurar acompanhar essas transformações do mundo no campo das artes. Beleza?